Tarde. Queria começar por agradecer o convite que me fizeram para estar aqui hoje e à partida poderão pensar, a generalidade das pessoas têm tendência para pensar que conhecem geralmente de temas associados à segurança na internet e têm a tendência para pensar que eu sou um informático. Que é longe da verdade. Quando as pessoas normalmente me perguntam qual é a minha formação, eu digo que é artes plásticas, elas ficam sempre assim um bocadinho surpreendidas. E começo por aqui porque às tantas nós podemos ter mais em comum do que à partida pensariam. Eu profissionalmente comecei pela banda desenhada, depois passei para o cinema de animação. Depois precisava de ganhar a vida, passei para a ilustração publicitária. Da ilustração publicitária para o design gráfico e desenvolvi a minha atividade durante 10 anos na área do design gráfico. Até que descobri a internet em 1995, na altura o filho mais velho tinha 15 anos. E eu descobri a internet assim de uma forma. Comprei um modem de fax para usar como fax. E o meu filho de 15 anos usava como modem. Eu usava como fax para enviar e receber fax e o meu filho para usar e aceder à internet. Até que um dia passei por ele e disse: o que é isto? Isto é internet. Quer ver? Olha, a gente clica aqui num botão e está abre aqui assim uma página. Isso é espetacular. E eu olhei para aquilo e vi que aquilo, a internet me ia dar cabo do negócio, porque todos os meus clientes, para quem eu produzia catálogos, quantos mais catálogos eles fizessem, quanto mais páginas esses catálogos fizessem, mais eu ganhava, não é? E iam passar todos os catálogos deles para a internet. Portanto, durante cerca de 6 meses, não descansei, enquanto não aprendi como é que se fazia aquilo que eu via, como é que se faziam páginas, como é que se faziam websites. E, curiosamente, acabei por conhecer jovens que, eu na altura tinha 30 e tal anos, jovens através do IRC, que também queriam fazer a mesma coisa que eu queria fazer. E assim criei uma primeira empresa com esses outros 5 jovens de 20 e poucos anos. Eu era o único que trabalhava, o resto eram todos estudantes. A empresa depois, eu separei-me, ela foi vendida ao grupo Sonai e criamos depois uma outra com o primeiro operador de internet privada, o primeiro operador privado de internet em Portugal, uma empresa chamada Esotérica, nome engraçado, que depois foi adquirida por uma multinacional norte-americana com operações em 18 países do qual eu fui responsável de marketing pela operação em Portugal entre 2000 e 2003. Esta é uma história que eu raramente conto, porque normalmente eu não falo para pessoas do marketing, normalmente falo para os filhos das pessoas do marketing. E, portanto, isto para tentar apanhar aqui sim um ponto de contacto convosco. E eu falo normalmente de segurança na internet. E as pessoas têm também a tendência para pensar: os filhos deste gajo é que devem ser do caraças, segurinhos não devem mijar fora do penico. E às vezes não é assim. Todos nós, normalmente, às vezes pomos o pezinho de fora. E eu ia começar por contar exatamente uma história dessas, para depois então pegar no tema. Eu aqui devia ter para aí 9 anos e havia um amigo meu, vizinho, a mãe era modista, que é uma profissão que hoje não existe, praticamente. E ao lado do ateliê onde se faziam os vestidos, tinham um quartinho de arrumos onde guardavam tudo quanto era restos de tecidos e para onde nós normalmente costumávamos ir brincar. E um belo dia encontramos nesse quartinho uma garrafa de benzina, ou um equivalente do derivado do petróleo, o álcool. Com 2 miúdos de 9 anos, não é? Disse: vai buscar uma carteira de fósforos. E aquilo era um chão de cimento. E então o Jorge deitava
benzina e eu chegava-lhe o fósforo e aquilo... Ei, pá, bestial, deita mais um bocadinho. Deitava mais um bocadinho, eu juntava-lhe o fósforo e aquilo... Ei, agora tens de deitar um bocadinho mais. No meio da excitação, sincronizamos o gesto do deita, o gesto do acende. Resultado, a chama agarrou-se ao gargalo. Quando a chama se agarra ao gargalo, o Jorge olha para aquilo. Claro que aquilo não apagava. Faz assim, quando faz assim, sai benzina cá para fora, começa-lhe a cair pelo braço, começa a cair pela garrafa abaixo, e ele olha para aquilo, olha assim para mim e deixa cair a garrafa no chão. Quando a garrafa cai no chão, aquilo parecia uma parede de fogo à nossa frente. Esse quartinho, cheio de tecidos e restos de tecidos, tinha umas malas onde estavam esses tecidos, só tinha uma saída. E a gente, dois, olhamos assim um para o outro, lá arrastamos uns móveis para nos pormos em cima dos móveis para conseguirmos saltar por cima das chamas para a porta. Quando fazemos, vimos o pai do Jorge, favorito, balde na mão, a correr em direção à porta e lá conseguimos, saltando das malas cá para fora. O Jorge levou uma tareia mal saiu da porta e eu olhava e só dizia para o pai dele: ó seu Barros, olha que a culpa não foi dele. E ele olhava assim como quem diz: é melhor estar escalado se não também não. Ou seja, isto para explicar que às vezes nós fazemos pequenas coisas que são divertidas, bestial, uma chama e tal, e é excitar. E aquilo às vezes adquire uma dimensão de tal ordem que a gente não nos passava pela cabeça. E esta foi uma experiência que correu mal, mas depois, digamos, em termos de balanço final, até correu bem. Às vezes as coisas correm bem e outras nem por isso. Eu trouxe este vídeo, acho que já todos o vimos, mas dá a ideia de como, de facto, as coisas podem escalar numa dimensão que nós, à partida, não imaginamos. E este é o equivalente na internet a eu e o Jorge brincarmos com... Este vídeo adquiriu uma dimensão que não lhes passaria também pela cabeça. E esta característica é uma característica não só das redes sociais, mas também, e que pode assumir outros aspectos, como este, não é? Que uma jovem publica no seu perfil no Facebook um evento que é a sua festa de anos e tem à porta 1600 pessoas, não é? Com a polícia a controlar as coisas e tudo mais. Este ainda faz parte dos eventos que a gente ainda se vai rindo. Como também temos um efeito, digamos, de escalabilidade das declarações do Paulo Futre na conferência de imprensa. E depois há outros eventos que também escalam da mesma maneira, mas que nós já não achamos tanta piada e adquirem foros que nos criam alguma preocupação e que normalmente são aqueles que são mais objeto do projeto Miúdos Seguros na net. E recentemente, quando fiz parte desta apresentação em Proença à Nova, o professor disse: olha, aqui sim houve um jovem que morreu a avaliar automóveis para filmá-los, para os colocar no YouTube. Portanto, às vezes os factos, os eventos, não só na nossa vida real, mas também e sobretudo na internet,
eles adquirem uma dimensão que muitas vezes pode-se revestir de grande dramatismo e de consequências extremamente negativas para os seus principais atores. E na internet é tudo muito mais fácil, porque basta fazer copiar e colar e as coisas estão reproduzidas e estão replicadas noutros locais fora do nosso alcance. E isto é a primeira, digamos, característica intrínseca que diferencia as redes sociais tradicionais das redes sociais virtuais. É a possibilidade e a capacidade que os conteúdos digitais têm em termos de escala, em termos de escalar. É interessante para quem trabalha no marketing o aspecto viral, não é? De nós podermos fazer algo que depois é reproduzido infinitamente pela comunidade. A questão é que normalmente não é o marketeer que decide que aquilo vai ser viral. Normalmente quem decide que um conteúdo é viral é sobretudo o consumidor, é o utilizador final, é que tem, digamos, o poder de escalar um determinado conteúdo ou não. O que não quer dizer que não se possam desenvolver conteúdos tendo em vista a sua viralidade. Outros aspectos que eu costumo também focar têm a ver com a persistência, com a replicabilidade dos conteúdos digitais e com a facilidade de nós encontrarmos informação sobre qualquer um de nós na internet. E por questões de tempo não irei aqui focar. Para além destas 4 características que são intrínsecas à internet, mas particularmente às redes sociais, há outras que eu também costumo referir, mas que são dinâmicas que se geram e que estão normalmente associadas a estas características, que são as audiências invisíveis. Nós, na realidade, nunca sabemos quem é que está a ver, a ouvir e a ler aquilo que publicamos. São os contextos colapsados que eu irei focar mais à frente e que, na prática, levam a que não haja praticamente fronteira entre aquilo que é público e aquilo que é privado. No domínio dos contextos colapsados, trago-vos estas imagens que representam um caso, mas que eu estive a ver já mais de 2 dezenas. E estou certo que isso é os que se sabem, porque os que não se sabem chegam às centenas. Não é? Enquanto o vídeo que comecei era Fail Like a Boss, não é? Que era uma queda à grande, digamos, e à francesa, este é um despedimento à grande e à francesa. E é um despedimento à grande e à francesa porque não há contexto. Nós, nas redes sociais, temos o patrão, temos a avózinha, temos os nossos pais, temos os nossos filhos, temos os nossos colegas de trabalho, tudo, digamos, no mesmo saco. E na vida social normal, não. Normalmente essas pessoas estão em espaços estanques e diferenciados. Portanto, a diferença é que esta fotografia, num determinado contexto, ou seja, o contexto dos amigos, não teria problema rigorosamente nenhum. Imagino eu quantos de nós não terão feito partidas assim neste género, de pintar os colegas que adormecem depois de uma festa, de os porem com espuma de barba, pasta dos dentes e mais não sei o quê. Mas todos nós temos, digamos, vários papéis e desempenhamos vários papéis. Neste caso, esta jovem sorridente que aqui está é cheerleader de uma equipa de futebol norte-americano que achou que este tipo de comportamentos não se coadunavam, digamos, com a imagem que queriam para as suas líderes e, nesse sentido, foi despedido. Mas exemplos como estes, como eu digo, eu vi dezenas, mas acredito que sejam centenas, se não mesmo milhares. E eram estes 2 aspectos. Este aspecto tem a ver com os contextos colapsados, que eu acho que está excelentemente ilustrado neste vídeo, e a terminar deixava-vos com... Ups,